vida com abundância. Deus quer dar para você vida com o quê? E antes da gente começar a ler, eu queria fazer uma introdução. A introdução que eu quero fazer com vocês é para falar sobre Adão e Eva. Responde para o pastor. Obrigado, missionária. Responde para o pastor. Qual foi a vida que Deus deu para Adão e Eva, gente? Foi uma vida boa ou uma vida ruim? Tinha doença? Tinha dor lá no paraíso? Tinha escassez? Sim ou não? Não. No paraíso, quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, o propósito de Deus era que aquele casal, eles viessem viver uma vida cheia de bênçãos. Diga glória a Deus. Porém, queridos, tem um pequeno detalhe. Toda vitória tem um preço. Diga com o pastor, diga toda vitória, diga tem um preço. O preço da obediência. Eu quero que você entenda, Deus tinha dado tudo de bom para eles, mas porque eles não vigiaram, eles perderam o paraíso. E é o que acontece hoje com muitas pessoas. Deus, Ele dá uma vida abençoada, mas às vezes a pessoa, por não vigiar na sua vida, pela pessoa não cuidar da sua vida, às vezes a brecha está ali aberta, às vezes a pessoa começa, sabe, com problemas, começa as coisas a dar errado. Uma outra coisa, a Bíblia fala assim, o meu povo sofre por falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz as pessoas não saber a atitude certa, faz as pessoas agir de forma incorreta. Então hoje eu quero mostrar na Bíblia, como que você faz para você ter vida com abundância. Diga glória a Deus. Quem está acompanhando a programação, compartilha agora, queridos. Essa palavra vai chacoalhar tudo. Eu quero mostrar para vocês o que fazer para a gente ter vida com abundância. Em 4 pontos, nós vamos dividir a mensagem em 4 pontos. Primeiro ponto está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus vai fazer o quê? Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é o crente. Queridos irmãos, primeiro ponto da nossa mensagem de hoje, responde uma coisa para o pastor. A Bíblia está falando de que santuário aqui? Você sabe dizer? A Bíblia está falando do quê? Diga corpo humano. Olha o que a Bíblia fala: se você destruir o seu corpo, se você destruir a sua saúde, Deus o destruirá. Então aqui vem o primeiro ponto que muitas pessoas não cuidam. Muita gente não cuida da saúde. E às vezes, gente, o que acontece? Por a pessoa não cuidar da saúde, a pessoa às vezes contrai doenças, a pessoa às vezes não consegue ajudar a família, a pessoa às vezes não consegue estar servindo mais a Deus, porque a saúde dela não está boa. Tem momentos que aparecem doenças que não é culpa nossa, igual a pandemia. Não foi a gente que ficou sem se exercitar, sem se alimentar. A pandemia apareceu, é diferente. Mas Deus fala, você tem que ser intencional na bênção. A parte de Deus é o sobrenatural. Mas tem coisa que quem tem que evitar é quem? Tem coisa que quem tem que cuidar é quem, gente? Você quer chegar lá, os 70 anos, os 80 anos, você quer chegar lá com saúde, ou você quer nem chegar lá? Será que é possível, gente, chegar com saúde?
Rapaz, de vez em quando eu encontro um povo da roça aí, de vez em quando eu vejo uns irmãos da roça. Os irmãos da roça, eles não comem muita coisa industrializada, né, que já comem na roça. Os irmãos da roça acordam cedo e já pegam a enxada, e o sol e tudo. Aí eles já têm uma saúde maior, sabia? Não é verdade? Aí a pessoa de idade está lá, ó, está lá. 3 coisas sobre a saúde, gente. Uma das principais, eu vou começar por essa: alimentação. Cuidado com a sua alimentação. Doenças cardíacas, diabetes, colesterol e outros tipos de coisa, simplesmente porque eu não como uma fruta, uma verdura, como em excesso coisas que não devo, e na hora não parece que não está acontecendo nada. Tá bom, pô, é tão gostoso, que um churrasquinho. Churrasco não é errado, mas o problema é o excesso, né? Um docinho não é errado, que nem a gente deu um docinho aí para os pais, não é errado, o problema é em excesso. Primeira coisa, sua alimentação. Eu aprendi, queridos, todo almoço, janta, tem uma verdurinha lá. Minha esposa vai no mercado, eu já falo, traz alguma fruta. Eu sou jovem, mas quando eu tiver meus 80 anos, eu quero estar pregando a palavra, se Deus assim quiser. Diga glória a Deus. Eu quero estar com os netos e bisnetos no altar e falando assim, vamos pregar. Diga glória a Deus. Rapaz, isso é possível, gente. Então, primeira coisa, alimentação. Segundo, exercício, gente. No passado, eles não se preocupavam com a pessoa ser sedentária. Para ir de uma cidade, para ir daqui em Aripuanã, como é que Jesus ia? Vocês sabem? Como que Jesus ia de uma cidade a outra? E como que Jesus ia de um país a outro? Jesus andava a pé, gente, 30 quilômetros por dia. Isso é cientificamente comprovado. O homem tinha um gás, ainda subia no monte à noite para orar. Nós hoje em dia, gente, às vezes a gente tem trabalhos que a gente fica muito parado. O organismo não foi feito para ficar parado. Tem que descansar. Mas o organismo precisa de exercício. Diga a glória a Deus. Eu vou falar para vocês uma coisa particular. Eu procuro fazer exercício em casa. Não vou para academia, mas em casa. Exercício só para soltar o suor e para não ficar, porque às vezes a gente vai evangelizar no domingo. O meu trabalho mais pela internet, fico na igreja para atender as pessoas vão até a igreja, a gente fica com a igreja aberta. Então o trabalho é diferente. Se eu não me exercitar, eu fico sedentário. E não é só a minha realidade, muita gente hoje em dia trabalha em escritório, trabalha às vezes em trabalho que não se movimenta. E aí o corpo vai travando. Daqui a pouco aparecem umas dores, aí fala assim, é dor de velho. Velho tem dor? Fala assim, está amarrado. Não, porque a Bíblia diz assim, ó, na velhice darão ainda frutos, não é assim que está na Bíblia? Não tem esse negócio de dor. O negócio é oração, servir a Deus e exercício. Diga glória a Deus. E terceiro ponto da saúde, sono. Quem não dorme bem, gente, tem um monte de problema, ansiedade, angústia, é um monte de problema que falta de dormir bem a causa no corpo, no organismo. E não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz: o corpo que você tem não pertence a você. O corpo que você tem pertence a quem? Está escrito na Bíblia: não destrua o corpo para Deus não destruir você. Vamos para o próximo ponto, capítulo 7, versículo de número 14. Primeiro ponto foi a bênção na saúde. Nós temos que ser intencionais. Diga com o pastor, diga intencional. Nós temos que ser intencional na saúde. Segundo ponto, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. Versículo 14 diz assim: porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente
é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Diga glória a Deus. Segundo ponto da mensagem, gente. Deus abençoa a família? Sim ou não? Deus abençoa. Agora a pergunta vai para você. E você, está abençoando a sua família? Porque o que acontece, queridos? Nós precisamos ser intencionais. Nós temos que entender que nós temos uma grande responsabilidade de influenciar nossa família, para que eles sejam educados, como, sabe, pessoas educadas, pessoas que venham estar servindo a Deus, pessoas que venham saber o que é certo e o que é errado, pessoas que quando se deparar diante do pecado, diante das coisas erradas, eles venham lembrar da sua influência na vida deles, e eles venham escolher a Deus para a vida deles. Quando Deus ele falou, deixou essa palavra, Deus ele já deu muitas bênçãos na família, só que Deus tem um trabalho, que muitas vezes nós mesmos, às vezes a gente não está dando um bom exemplo, nós mesmo em algum momento a gente se alterou, a gente desrespeitou, a gente causou alguma ferida, no familiar, no ente querido, que causou briga, que fez o ente querido não querer ir na igreja, que fez o familiar às vezes, sabe, ele ficar chateado, e às vezes não foi culpa do diabo, não foi culpa do mundo lá fora, foi falta de sabedoria nossa, porque a Bíblia diz assim, a mulher sábia vai fazer o que na sua casa? Ela vai edificar. E a mulher tola, ela vai fazer o quê? Ela vai derribar. Então, Deus quer ver uma família feliz, um casamento que cada dia se torna um casamento melhor, filhos que cada dia sejam filhos melhor. Deus quer isso, e Deus ele deixou hoje em dia a sabedoria, mas Deus deixou na Bíblia. Isso não é uma coisa que vai depender somente de quem? A parte de Deus ele vai fazer, que é a parte do milagre, mas existe a parte que vai depender de quem? Existe a parte que somos nós que temos que santificar a nossa casa, somos nós que precisamos incentivar a nossa família a escutar um louvor, sabe, quando você pega a sua Bíblia, queridos, uma coisa muito especial. Um dia eu estava conversando com um irmão, e ele falou assim, poxa, meu filho não lê a Bíblia, o meu filho, sabe, não vai para a igreja, e eu falo, filho, lê a Bíblia, filho, vai para a igreja. Aí eu perguntei assim, mas o senhor está lendo a Bíblia? Ele falou, não. O senhor está indo na igreja? Ele falou, não. Aí eu falei para ele assim, ó, o exemplo, ele fala mais alto do que o que a igreja? Do que as palavras. E aí eu orientei ele assim, ó, pega a Bíblia, você mesmo, leia a Bíblia na frente da sua família, porque isso vai transmitir algo para eles. Ore junto com a sua família, procure convidar a sua família para estar na igreja, sabe, dê o exemplo para você ganhar respeito e autoridade na sua casa. Então o segundo ponto que Deus ensina para você é, Deus quer uma família feliz para você, mas não depende só de oração, depende da gente ser intencional. Eu vou evitar briga, eu vou educar, eu não vou ser chato, eu vou usar de sabedoria, e assim eu vou trazer a minha família mais próximo das bênçãos de quem? Terceiro ponto, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, fica antes de Timóteo. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, antes do livro de Timóteo, tá? Segundo Tessalonicenses capítulo 3, eu quero ler o versículo de número 8, aliás o 7, nós mostramos aqui, gente, para vocês,
Deus quer que você seja intencional na sua saúde. Deus quer que você seja intencional na sua família, de você cuidar para não dar brecha para o inimigo. E agora vem a parte da vida financeira. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7 diz assim: porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada, quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Comemos pão à custa de quem, gente? Dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Diga glória a Deus. Aqui vem uma outra coisa que Deus ele fala sobre intencionalidade. Eu pergunto para vocês, gente, Deus ele tem promessa na vida financeira? Você acha que sim ou não? Tem uma das promessas, quando a gente fala isso, tem gente que fica meio, não entende. Mas uma das promessas está escrita em Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor aonde? Nesta terra. Deus tem promessa na vida financeira, mas muitas pessoas, muitos crentes têm uma dificuldade de entender que isso depende de quem? Para a promessa se cumprir, depende de quem, gente? Muitos crentes às vezes acham assim, não, eu vou orar e vai aparecer um dinheiro na minha conta. Não, eu vou orar e sabe, e as coisas pronto, já vai acontecer. Só que Deus ensina, gente, que a fé sem obras ela é morta. Deus ensina assim, meus filhos, eu tenho bênçãos para vocês, mas vocês precisam ser participante para que as bênçãos venham acontecer. Então aqui a Bíblia fala, ó, o apóstolo Paulo falando, eu mesmo trabalhei, não dependi de ninguém, e foi assim que Deus me abençoou. Diga glória a Deus. É o que Deus ensina para a gente hoje, queridos. Eu queria dizer para você, gente, é possível você que não tem a casa própria, ter a sua casa própria. É possível você que tem um sonho de fazer uma viagem. É possível você que tem um sonho de abrir o seu próprio negócio. É possível, tudo é possível. A única coisa que nós temos que pedir para Deus, Senhor, me dá algumas direções. O que eu faço para mim conseguir, sabe? Conseguir esse valor, conseguir esse projeto, resolver essa questão. E aí você começa a pesquisar, observa na internet. Uma das coisas que eu entro na internet, gente, eu entro na internet às vezes para estudar sobre vida espiritual, família. Mas de vez em quando eu entro na internet, e eu tenho algumas pessoas que eu acredito que são pessoas que elas só falam sobre vida financeira. Fala sobre investimento, fala sobre você ter uma renda extra. Sabe, alguns dias eu estava assistindo um pregador, e esse pregador falou assim, eu tenho 7 rendas. Ou seja, ele escreve livros, é uma das rendas dele, ele é monetizado o canal dele no YouTube, é outra renda dele, ele faz palestra, é outra renda que ele faz propaganda de algumas marcas que se encaixa com o perfil dele, e ele ganha outro tipo de renda, e ele falou assim, gente, eu tenho 7 rendas que eu consigo fazer na minha vida. Não é que a pessoa vai se matar, mas é que é uma sabedoria que Deus dá para a pessoa, que a pessoa às vezes, mesmo em casa, consegue fazer às vezes alguma coisa para vender, consegue vender coisas pela internet, consegue ver mais de um trabalho que ela consegue fazer no mesmo dia, 2 trabalhos que não seja uma coisa fora do normal. A pessoa
Que nem exemplo, quem faz livro, a pessoa tira 1 hora por dia, escreve 1 hora por dia num livro, e depois trabalha para vender esse livro. Tem gente que ganha muito dinheiro, uma coisa simples. Eu estou dando alguns exemplos. A pessoa, um outro exemplo, a pessoa que lá na frente ela quer poder ter uma aposentadoria. Hoje em dia, com a internet crescendo, existe muito ensinamento sabe, previdência privada, aposentadoria, assim, que a própria pessoa vai fazendo investimento na vida dela, para chegar lá na frente, e ela não ter que depender de ninguém. Como Deus disse, você vai emprestar para muita gente, mas você não vai precisar o quê? Você não vai precisar o quê, igreja? Mas como que não vai precisar tomar emprestado? Intencionalidade, é você aprender a mexer com dinheiro, é você aprender a fazer dinheiro na sua vida, é você aprender a ter uma renda extra, é você aprender a administrar o que passa nas suas mãos. Deus diz, eu tenho promessa na sua vida financeira, mas isso vai depender também de quem? Vai depender de você. E para a gente finalizar, 2 Timóteo, logo aí na frente, só folhear a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo, aqui está o principal, hein? Principal de tudo. Vamos fazer um resumo aqui antes. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós primeiro falamos da saúde, Deus tem bênção, mas quer que você seja intencional. Nós falamos da família, Deus quer ver a sua família bem, mas quer que você seja intencional. Falamos da vida financeira, que Deus quer te prosperar, mas vai depender muito de você. Não adianta Deus dar 1 milhão para a pessoa hoje, a pessoa jogar tudo fora. E agora nós vamos falar do principal. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo de números, vamos ler o versículo de número 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida chegou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Diga glória a Deus, glorifica com as palmas, gente, glória a Deus e aleluia. Aqui está o mais forte, gente, a vida espiritual, a salvação, a eternidade. Eu quero te perguntar uma coisa: Jesus comprou a tua salvação? Jesus pagou pela tua salvação, sim ou não? Jesus derramou o sangue dele pela tua salvação, sim ou não? Jesus, gente, gemeu, sofreu pela tua salvação, sim ou não? Jesus, ele fez algo extraordinário para te salvar. Mas aqui a palavra de Deus mostra que não depende somente de quem? Porque a Bíblia diz assim, ó, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, a gente expulsou demônios no teu nome, a gente pregou a palavra, a gente curou enfermos, e a Bíblia fala que Deus vai falar assim, ó, apartai-vos de mim, não conheço vocês, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, não é uma coisa que é só eu aceitar Jesus, claro que é pela graça e tudo mais, mas não é só eu aceitar Jesus, pronto, já estou salvo. Eu não posso viver uma vida, sabe, que eu vou viver de qualquer forma e achar que eu vou estar salvo, brincar com as coisas de Deus. Tudo envolve a palavra-chave de hoje, tudo envolve a mesma palavra-chave. Repita com o pastor, diga: intencionalidade. Você tem que ser o que, gente? Intencional. Ô dona Maria, ô seu João, por que você vai na igreja toda semana? Eu estou sendo intencional. Eu quero ir para onde? Eu quero ir para onde, igreja? Ô dona Maria, seu João, por que você perdoou a pessoa
pintou e bordou com a sua cara. Eu estou sendo intencional, eu quero morar com Jesus. Ô dona Maria, o seu João, por que você está poupando dinheiro? Por que você está com a renda extra? Eu estou sendo intencional, eu quero ser abençoado na vida financeira. Ô dona Maria, seu João, por que você agora anda fazendo exercício, está fazendo caminhada? Está se alimentando bem? Rapaz, eu estou sendo intencional, porque Deus deixou a bênção na saúde, mas também vai depender de quem? Vai depender de cada um de nós. Na sua casa, na sua família, Deus deixou bênção, gente, para todas as áreas da nossa vida, mas às vezes está faltando a gente fazer a nossa parte para alcançar. Então, a partir de hoje, queridos, pega essa palavra, seja intencional e declare para você mesmo. Você mesmo declare assim para você mesmo, eu vou viver as promessas de Deus.